dia, irmãos, mais uma vez. Vamos iniciar com a palavra de oração. Pai bendito, Pai querido, Deus bondoso, Deus maravilhoso, Deus criador de todas as coisas, graças te damos por mais esse dia, pelo privilégio de nos concede a cada dia firmarmos mais a nossa fé em Ti, que possamos estar a cada momento honrando o Teu nome, Senhor Deus, que possamos estar refletindo, examinando em cada atitude de nossas vidas, para que possamos estar te alegrando a todo momento, Senhor Deus, e não te envergonhando. Graças te damos porque o Senhor é fiel, tem nos sustentado a todo momento, nos provido o necessário e que possamos estar te honrando sempre por isso. Pedimos que o Senhor coloque a tua mão poderosa sobre aquelas pessoas que estão necessitadas, que estão desempregadas, que estão enfermas, que estão angustiadas. Tenha misericórdia que estão encarcerados, que o Senhor possa estar agindo na vida de cada um conforme a tua vontade. Abençoe a tua igreja, aonde estiver neste momento, seja reunida, seja trabalho, seja em seus lares, que possamos a todo momento estar lembrando de ti, do sacrifício do teu Filho Jesus Cristo na cruz por nós, e que possamos estar aproveitando a todo momento as oportunidades para falar da tua palavra. Nos abençoe nesse período de louvor, de aprendizado, que possamos estar com nossos corações e mentes abertos para aprender mais e mais a tua palavra. É isso que eu lhe peço, agradeço, no nome precioso do Filho Jesus Cristo. Amém. Vou compartilhar aqui. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Amém. Bom dia a todos. Aqueles aqui eu ainda não cumprimentei. Otávio, dá um sinalzinho para mim aí, tá saindo bem o áudio? Sim, está bem, sim. Tranquilo. Beleza. Então, vamos dar seguimento às nossas reflexões que nós fazemos com o tema que nós tiramos de lições de Jesus fora do Sermão do Monte. Deixa eu iniciar a apresentação aqui. Otávio, muta, acho que a Marisa, que está com barulho de bastante copos aí, tá atrapalhando aqui o áudio, por favor. Obrigado. Já encontrei, já desativei. Obrigado.
Então, irmãos, hoje nós vamos falar de frutos. Vamos refletir um pouquinho nessa passagem de João, capítulo 15, do verso 1 ao 16. Nós não vamos ler todo, né? Não vamos pegar, mas vamos pegar as partes principais aí do texto para a gente fazer uma reflexão. Uma coisa que é importante a gente sempre lembrar é que não foi à toa que o próprio Jesus ele mencionou algumas vezes sobre frutos no seu evangelho, nos evangelhos, no caso, e fez algumas recomendações, como essa que a gente vai ler um pouco agora em João 15, diferente do o fruto do Espírito, não é? O fruto do Espírito a gente está sempre muito acostumado a falar dele, né? Que a gente costuma falar que é aquele fruto de 9 gomos, que tem paz, longanimidade, bondade, enfim, tem todas as boas características aí, os atributos de Deus, alguns dos atributos de Deus que podem chegar ao ser humano através do Espírito Santo, através da sua entrega a Jesus Cristo. Então, Deus concede em longanimidade aí, em misericórdia, alguns dos seus atributos para o ser humano. Mas os frutos que nós vamos falar hoje, um pouquinho, os frutos que o cristão, aquele que está em Cristo, produz. Isso um ponto muito importante, porque pelos frutos a gente pode conhecer a natureza do cristianismo em uma pessoa. Principalmente aqueles que já têm uma consciência desperta, que já entende o que é o evangelho de fato em si. Como, por exemplo, quando eu não conhecia o evangelho na sua plenitude, vamos dizer assim, como ele realmente eu questionava de alguma maneira as coisas que eu via por aí no mundo religioso e tal, mas não tinha muita base, só sabia que tinha alguma coisa errada. Então, o que acontece? Você vê os frutos dessas pessoas, você vê através dos frutos delas, que elas realmente não estão fazendo a vontade de Deus. Eu me refiro aí, gente, a principais denominações, pastores, que realizam esses escândalos que a gente está acostumado a ver em televisão, em rádio, essas coisas, sabe? Que as pessoas já estão escandalizadas. Isso é um tipo de fruto, de fato. Então, o que acontece? O cristão, ele produz fruto. O trigo produz fruto, mas o joio também produz fruto. Não é? Então, algumas vezes, eu vou até falar um pouquinho desse versículo mais para frente, que esse eu tenho até de cor, né? Que Jesus fala em Mateus 2,33 que se conhece a árvore pelos frutos. E neste caso em especial, ele não estava se mencionando como árvore, como no contexto desse capítulo aqui que a gente vai falar um pouquinho. Ele estava falando de um cristão, a essência de um cristão. Então, pelos frutos que este cristão, pelas obras que ele realiza, dá para se conhecer a essência do que ele vive, do que está por trás dele. E muitas vezes a gente acaba descobrindo situações aí que infelizmente acometeram a igreja, em toda a sua história aí, de traições, de pessoas de realmente lobos em pele de cordeiro, devido a realmente os frutos. Meu Deus, peraí, deixa eu desligar um negócio aqui. Ficou ligado desde ontem isso aqui, deixa eu tirar. Então, nós podemos ver através dos frutos, mas também o que Jesus ensinou aqui nesse capítulo para os seus apóstolos, seus discípulos, é justamente essa parte de frutos, de como eles estarem sempre dando frutos, e frutos que vão de encontro à vontade de Deus, para posteriormente, né, eles também levarem isso à frente. Então vamos iniciar a leitura? Otávio, quer ler esses primeiros versículos para a gente, por favor? Já estou a postos. Obrigado. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa,
para que produza mais fruto ainda. Se vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Isso, obrigado. Então, a gente sabe que contextualmente, eu sempre gosto de frisar, de ressaltar a palavra contextualmente, porque muitas vezes esses versículos, os capítulos 13, 14, 15, 16 de João, eles são usados de forma errônea, principalmente no mundo religioso aí afora. Porque contextualmente Jesus Cristo ele estava aqui tratando simplesmente com seus discípulos. Eram só eles que estavam ali presentes com Jesus e essas lições estavam sendo dadas diretamente para eles, onde Jesus relata para eles como eles deveriam agir, né? E são aqueles que também se tornariam os apóstolos dele no futuro. Então eles estavam recebendo as últimas instruções de Jesus Cristo antes que ele fosse tirado do meio deles, para que Jesus fosse entregue para passar pelo martírio da cruz. Então essa é uma das lições mais importantes que Jesus deixou e que João fez questão de mencionar no seu evangelho também. Porque nessa lição, nós vemos que Jesus ele se coloca como uma árvore, certo? E cita os seus discípulos como os ramos que são enxertados, que estão nessa árvore. Isso é uma alusão de fácil compreensão aí para os discípulos, né, naquela época, para eles entenderem. Porque eles não entendiam muita coisa, né? A gente sabe que pelo histórico dos discípulos, até a ascensão de Jesus, realmente era tudo, mesmo que Jesus ensinava a eles ali, tete a tete com eles, era tudo muito vago e eles não conseguiam ter uma boa compreensão daquilo que Jesus passava para eles. Então, mas no futuro, todas essas coisas fariam total sentido para eles, né? Então, sabemos que essas instruções elas foram dadas diretamente para eles, para que eles replicassem no futuro, na igreja e para os demais irmãos. Então, a gente pode tirar lições valorosas dessas lições. Como, por exemplo, no versículo 1 e 2, ele se coloca como uma verdadeira árvore, Jesus se coloca como uma verdadeira árvore, aquela que alimenta eles, e ele coloca Deus como aquele que alimenta essa árvore. E ele começa declarando que aquele que está ligado nele, porém que não faz nada, ele se utiliza, vamos dizer assim, da vitalidade que essa árvore oferece para ele, né? A vida que essa árvore alimenta aquele ramo, mas ele não faz nada, ele é considerado como se fosse um mero parasita. Ele está recebendo vida, mas ele não se utiliza dessa vida que ele recebeu de Jesus Cristo para ele poder oferecer o evangelho às pessoas ou oferecer algo de Deus às pessoas. Nós sabemos que Deus nos capacita com talentos, nos capacita com habilidades nas quais nós podemos beneficiar o próximo e, no nosso caso, o mais próximo sempre é a igreja. Como tem aquele versículo lá em Gálatas 6:10, se eu não me engano, que o apóstolo Paulo fala para sempre nós fazemos o bem, mas principalmente, primeiramente, os da família da fé, tá? Então, tem pessoas que realmente elas não se utilizam dessa vitalidade de estar enxertado nessa árvore para oferecer alguma coisa. E aqui a passagem ela é bem clara, ela fala que se não dá fruto, ele quem? O próprio Deus, que é o que alimenta essa árvore, vai cortar fora. Então, o parasita, vamos dizer assim, se é que eu posso usar essa expressão, ele vai ser arrancado, ele vai ser desligado da árvore. Então, como que eu posso dizer? Por isso que o evangelho, ele realmente, ele é uma espada de dois gumes. Deus é amor, ele mostra toda a sua misericórdia, a sua compaixão para conosco como ser humano, mas ele também mostra nossas obrigações, ele também mostra aquilo que nós temos que desenvolver, aquilo que Deus demanda de nós. E ele é bem claro quando ele está falando aqui, olha, você se tornou um ramo, você foi enxertado na árvore da vida que é Jesus Cristo.
Mas se esse ramo que é você não produz nada, você não faz nada para o reino de Deus, certamente será cortado. E, irmãos, assim, não se entende, como eu mencionei agora, não subentende-se que o texto sempre está falando de trabalhos ligados, assim, diretamente à ordem na igreja, trabalhos no culto ou coisas assim. Tem diversas funções que nós, como discípulos de Cristo, nós podemos executar no dia a dia, nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos. Isso também é dar fruto. Você ser um bom testemunho, você tentar levar o evangelho para alguém de fora, isso é um fruto. Então, nós entendemos aqui o quê? Que a vida cristã, ela é ativa. O cristão, a partir do momento que o cristão ele realmente ele entendeu, ele compreendeu o evangelho, ele não fica sem produzir. E, na verdade, ele nem pode ficar sem produzir, não é? Então, todo que produz, como o texto aqui fala também, o quê? Deus, no caso, Deus, limpa para que produza mais fruto ainda. Então, Deus ele prepara cada vez mais para uma nova etapa aqueles que produzem para Ele. Todo aquele que se esforça para atender o reino, para atender as necessidades de Deus, né, através da igreja nessa terra e de outras maneiras também, Deus sempre está o quê? Cuidando dele, está limpando ele, está preparando ele para que ele tenha capacidade de dar mais frutos ainda. Lembrando que, como a gente já falou em algumas aulas passadas, né? Nós juntamos tesouros no céu. Com as nossas obras, com tudo que nós fazemos, nós juntamos. E toda vez que você se dedica ao reino, Deus vem e te prepara, sabe, para você cada vez mais você conseguir esse ramo crescer mais, vamos dizer assim. Deus limpa, ele apara. É uma alusão interessante. No quintal aqui nós temos um pé de acerola. Meus pais eles moram lá em cima, mas eu moro do lado do pé de acerola. E de vez em quando tem que aparar os galinhos para eles poderem dar mais fruto. Se não cuidar, se não aparar esses galinhos, limpar eles, continua aquela mesma produção de sempre, ou às vezes até um pouco menos, dependendo da época. E toda vez que é cortado, que é aparado, que é feito direitinho, ele dá muito mais fruto na próxima estação. Então, é exatamente isso que Deus faz com a gente quando nós nos dedicamos ao trabalho do Evangelho. E trabalhar para Deus, no reino, dar frutos, ele não é algo excepcional. Ele não é exclusividade de alguns. Sabe, para quem está em Cristo realmente é um gesto normal, pois o cristão de verdade, ele entendeu a mensagem do Evangelho. Ele entendeu que ele tem que produzir fruto, que ele tem que se esforçar em gratidão, claro, porque ele sabe que aquilo que Jesus Cristo fez por ele, que Deus fez por ele, não tem preço, não há nada que pague aquilo. Uma curiosidade aqui que eu gosto muito desse texto, isso foi pergunta de escola da Bíblia, que é respondida nesse texto. Algumas pessoas perguntavam na sala de aula, né? Mas espera aí, por que os apóstolos não foram batizados? Porque os apóstolos eles não foram batizados. Só quem foi batizado foi Jesus Cristo. E esse texto aqui ele responde exatamente aqui no versículo 3. Como eu falei, contextualmente, Jesus Cristo ele estava somente com os seus discípulos dando as suas últimas instruções. E ele fala para ele: vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Então, o próprio Jesus, a presença de Jesus com eles já limpou eles e preparou eles para o ministério. Porque entra toda aquela parte, aquele conflito doutrinário, né? Não, mas espera aí, como é que os apóstolos receberam o Espírito Santo, sendo que os apóstolos não foram batizados? Explica isso para a gente. E esse versículo aqui, ele explica para a gente perfeitamente a respeito disso. E o versículo 4 aqui, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. O segredo
de todo o texto, de toda a vida cristã, é justamente esse. Permaneçam em mim. Jesus Cristo fala para permanecer nele e nas palavras dele. Ele vai repetir ao longo desse texto, ele repete mais de 10 vezes essa palavra, permaneça, permaneça. Ele vai repetir muitas vezes isso. Então, esse é justamente o segredo. Tem que sempre estar em Jesus Cristo, tem que sempre estar em comunhão, sempre estando com a igreja. Passar para o próximo slide. Vou pedir alguém para ler para mim, por gentileza. Seu Walter, tá fácil aí? Cadê seu Walter? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Isso. Obrigado, seu Walter. Então, o versículo 5, Jesus, ele novamente ele afirma que aquele que permanece nele dá muito fruto. E a gente já viu no versículo anterior aqui que o próprio Deus limpa aquele que produz fruto e o prepara para novas etapas, para ele continuar produzindo. Obrigado, viu, Mary, pela observação aí. No caso aí, eu esqueci de mencionar que eram os 12 que estavam com Jesus, tá? O apóstolo Paulo, sim. Então, continuando. No versículo 6, aquele que não permanecer em Jesus, ele vai ser lançado fora. Importante é observar essa comparação que Jesus fala, porque sem eles nós somos iguais o quê? Um galho seco. A partir do momento que eu, você ou qualquer outra pessoa decide se desligar de Jesus Cristo, é uma coisa assim que é muito curiosa, porque passa meio que despercebido para o ser humano. Por quê? Porque esse galho ele vai secando, ele vai morrendo, mas esse galho ele não percebe que ele está morrendo. Por quê? Porque a partir do momento não tem meio termo. A partir do momento que nós nos desligamos de Jesus Cristo, nós nos ligamos no pecado. Nós voltamos à nossa condição de pecado. Então nós vamos secando, nós vamos morrendo e não percebemos. E a gente, infelizmente, a gente vai ter a gente não, Deus me perdoe pela colocação. Aqueles que se desligam, que são esse ramo, eles vão ter o mesmo destino do ímpio. Aliás, eu acho que até um pouco pior. Se a gente lembrar daquela passagem que o apóstolo Pedro fala, em 2 Pedro 2,20, que ele fala que depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vocês se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado já se tornou pior do que o primeiro. Ou seja, o estado daquela pessoa que saiu da árvore, ele é pior do que aquele pecador que nunca se arrependeu, que nunca conheceu a verdade em Jesus Cristo. Então, é até pior do que o do ímpio, vamos dizer, se a gente levar em consideração aqui o que o apóstolo Pedro também fala. Então, uma coisa importante é que se recusar a dar frutos, a produzir frutos, ele também culmina num suicídio espiritual. É abdicar do seu lugar como um ramo nessa árvore, que é Jesus Cristo. Quando a gente se recusa a produzir, a trabalhar para Deus.
E no versículo 8, Deus ele é glorificado quando nós damos fruto. E assim também nós mostramos que nós somos discípulos de Cristo. Tudo quanto produzimos nessa condição é para a glória de Deus. E realmente um discípulo de Cristo, um discípulo mesmo, ele é identificado por dar fruto. É interessante que o texto ele fala assim: vocês vão mostrar para as pessoas, para o mundo, que vocês são meus discípulos. Por quê? Porque vocês dão fruto. Então é uma identificação. E como a gente falou lá no comecinho, o cristão ele é identificado pelos frutos. Jesus fala isso 2 vezes em Mateus. Ele fala em Mateus 7,15 e como eu mencionei aquele que eu já tinha de cabeça, que é o 12,33, que se conhece a árvore pelos frutos. Então, eu não vou ler todo o texto, que a gente também já passou bastante, só o último versículo, que é o 16, que fala: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo quanto que pedirem em meu nome lhes conceda. Jesus ele não escolheu somente os seus apóstolos. Como a gente viu e falou aqui, isso tinha que ficar registrado no Evangelho de João. João fez questão de registrar esse momento, essa lição que Jesus Cristo passou diretamente para os seus apóstolos. Então, isso daqui teria que ser repassado, foi repassado, na realidade, através do Evangelho e através dos apóstolos para a igreja, para todos os irmãos em Cristo. E o texto diz o quê? Que conheceu cada um, ele conheceu cada um deles e também conheceu cada um de nós. Não foi só eles. Mesmo a Bíblia tem vários versículos que falam que nós fomos conhecidos mesmo antes de sermos formados. Deus já conhecia o nosso destino, Deus já conhecia a nossa vida. E ele claramente ele afirma que ele escolheu cada um, novamente, não só dos apóstolos, mas de nós também, com um fim, com um propósito pré-definido. Deus sabe dos nossos atributos e das nossas capacidades. Então ele nos escolheu realmente para quê? Para nós irmos e darmos fruto. Senão, qual seria o motivo também de Deus nos escolher? Como o próprio texto diz, como nós vimos aqui, a pessoa ela seria expurgada, ela é cortada fora, ela é lançada fora. E toda vez que Jesus fala de alguém sendo lançado fora, ele fala que é no lugar onde tem choro e ranger de dentes. E também sabemos que o estado dessas pessoas que são lançadas fora se encontra pior do que o primeiro. Então Deus nos escolheu com um propósito, cada um de nós, para nós irmos realmente e fazermos aquilo que é a vontade de Jesus. Então, Deus nos abençoe. Terminamos por aqui. Com você, Otávio. Compartilhar aqui. Vou cantar mais um hino, depois temos a oração. Guia-me, meu Salvador, sempre me conduz, Senhor. Tu firme e forte estou, pois contigo andando vou. Guia, guia, sempre guia, Salvador. Com ternura e com amor,
guia-me, meu Redentor, confiado sempre em ti, bom auxílio consegui. Ó, dirige-me, Senhor, neste mundo enganador, guia, guia, sempre guia, Salvador, com ternura, com amor, guia-me, meu Redentor. Tu me guiarás a mim, até chegar da vida ao fim, para a terra do fulgor, na presença do Senhor. Guia, guia, sempre guia, Salvador, com ternura, com amor, guia-me, meu Redentor. Amém? Oremos. Pai nosso que estás no céu, glorificado e santo é o Senhor. Graças damos a Ti, ó Pai, por mais esta oportunidade, este privilégio, ó Pai, de podermos estarmos juntos aqui, orando ao Senhor, glorificando o Teu nome e aprendendo mais um pouquinho do Senhor. Graças damos a Ti, ó Pai, pela vida do Marco que nos trouxe essa mensagem, ó Pai, que possamos guardar em nossos corações, que possamos estar sempre atentos no Teu caminho, no que falamos, no que fazemos e como agimos, para que possamos, ó Pai, ser como uma árvore que produza muitos frutos. Abençoe a vida de todos os Teus servos que estão aqui conosco, ó Pai, reservando esse tempo, dando ao Senhor um pouquinho de gratidão pelo que o Senhor tem feito por nós. Nós agradecemos a Ti, ó Pai, a vida do Otávio, ó Pai, que tem lutado, ó Pai, que tem se esforçado muito contra o seu tempo de poder estar aqui, nos dando, ó Pai, a oportunidade de nos reunirmos. Damos muito graças a Ti pela vida dele. O Senhor continue abençoando ele, ó Pai, dando sempre, ó Pai, alegria, esse prazer de estar aqui, não só ele, ó Pai, mas como com todos nós, ó Pai, porque é um prazer muito grande de poder acordar e saber, ó Pai, que nós iremos cantar ao Senhor e louvar o Teu nome. Obrigado, ó Pai, porque Cristo morreu por nós, deu sua vida por nós, nos dando, ó Pai, esse acesso de chegar a Ti e de nos enxertar diante de Ti, para nos tornarmos filhos de Ti. Abençoe tudo que nós iremos fazer hoje, ó Pai, o nosso dia, e que amanhã, ó Pai, nós possamos estar juntos novamente para louvar o Teu nome, ouvir mais e mais da Tua palavra. E seja com todos aqui, ó Pai, especialmente com aqueles nomes, ó Pai, que sempre são citados de pessoas que estão passando por necessidades, estão enfermos, aqueles, ó Pai, até mesmo que estão fracos, não sabem, ó Pai, que estão se desgarrando do Senhor. Nos ajude, ó Pai, para que possamos ver essas pessoas e termos, ó Pai, uma palavra de conforto, de consolo a elas, ó Pai. Não palavras, ó Pai, que venham fazer com que elas possam se afastar, palavras de julgamento, mas sim uma palavra de amor. Nós oramos ao Senhor e damos graças em nome de Jesus. Amém.